Sabe quando a gente recebe uma mensagem que não é só um texto, mas uma verdadeira intervenção de emergência? Pois é, foi exatamente isso que a primeira carta de Paulo aos Coríntios representou. E olha, não é um papo cabeça, cheio de teologia abstrata. É um guia prático, urgente, para uma comunidade que tinha um potencial incrível, mas que estava ali, à beira do colapso. Vamos mergulhar nessa história para entender por que essa mensagem tão antiga continua tão relevante. Para a gente entender essa carta, primeiro a gente precisa viajar no tempo e visualizar a cidade de Corinto. Não era um lugar qualquer, viu? Era um centro pulsante do Império Romano. Pensa só, um lugar cheio de grana, comércio para todo lado, um caldeirão de culturas e religiões diferentes se misturando, e bem no meio desse furacão, uma pequena comunidade cristã tentava achar o seu caminho. O problema? Todo esse caos da cidade estava, digamos, vazando para dentro da igreja, ameaçando rasgar o grupo por dentro. E o Paulo não perde tempo, ele vai direto ao ponto, sabe? E o primeiro problemão que ele ataca de frente é a divisão. A comunidade, que deveria ser um exemplo de união, estava se partindo em pequenos grupos, em facções. Era tipo um clube de fãs mesmo, com o pessoal escolhendo um lado baseado no seu líder espiritual favorito. E isso criou uma rivalidade super tóxica. E a coisa era tão séria que o pessoal falava na cara dura. Ah, eu sou do time do Paulo. Não, eu sou do time do Apolo. Eles estavam tratando os líderes como se fossem, sei lá, celebridades pop. E transformando a fé num concurso de popularidade. Para o Paulo, isso não era um probleminha qualquer. Era um desastre, que destruía a essência da mensagem que ele pregava. Aí vem a solução de Paulo, e olha, é radical. Ele vira a mesa completamente, rejeitando essa busca por sabedoria humana, por status. Ele aponta para uma coisa que, na época, era o oposto de poder e sabedoria: a cruz. Para ele, essa loucura de um Messias crucificado era, na verdade, a maior prova do poder e da sabedoria de Deus. Era algo que deveria unir todo mundo muito além dos seus líderes preferidos. E esse orgulho todo, essa crise, não era só uma discussão teórica, não. A coisa estava feia na prática. Estava transbordando para o comportamento do dia a dia, gerando uns escândalos morais que, nossa, não só manchavam a reputação da comunidade, mas iam totalmente contra a fé que eles diziam ter. Pois é. E a lista de problemas, olha, é de cair o queixo. Tinha um caso de imoralidade sexual tão grave que era um escândalo até para os padrões da cultura romana da época. Membros da igreja processando uns aos outros em tribunais públicos. A ceia do Senhor, que deveria ser um momento de união, tinha virado uma festa da desigualdade, com os ricos comendo e bebendo à vontade, enquanto os pobres passavam necessidade. E ainda por cima, umas brigas enormes sobre poder ou não poder comer carne que tinha sido sacrificada a ídolos. O buraco entre o que eles diziam crer e o jeito que viviam era gigantesco. Então, para arrumar essa bagunça toda, Paulo usa a metáfora mais poderosa dele. Uma ideia que se torna o ponto de virada da carta inteira. Ele propõe um jeito totalmente novo de se enxergarem. Não como um monte de indivíduos competindo, mas como um único organismo, vivo e conectado. E essa frase aqui, nossa, resume a ideia dele perfeitamente. A comunidade não é um amontoado de grupos rivais. É um corpo, um só. Cada pessoa com seus talentos, com sua história, é uma parte essencial, uma parte que não dá para substituir nesse organismo. E aí ele faz essa pergunta, para mostrar o quão sem sentido essa briga toda. O olho pode dizer para a mão, não preciso de você? Claro que não. A cabeça não funciona sem os pés. A ideia de que uma parte é mais importante que a outra, ou que pode simplesmente se separar, na visão de Paulo, é se autodestruir. Todo mundo é necessário. Ou seja, toda aquela diversidade que estava causando briga, na verdade deveria ser a maior força deles. Paulo explica que os diferentes dons espirituais, sabedoria, cura, profecia, discernimento, todos eles vêm da mesma fonte, do mesmo Espírito. Eles não foram dados para um competir com o outro, mas sim para o bem de todo mundo, para construir o corpo inteiro. Ok, mas mesmo esses dons incríveis não eram o ponto final. Paulo então revela o que ele chama de o caminho mais excelente. A peça-chave que deveria guiar e dar sentido a absolutamente tudo que eles faziam. E aqui a pergunta que fica no ar é: o que acontece com todos esses dons, com todo esse conhecimento e essa fé toda, se o ingrediente principal estiver faltando? Ele vai mostrar que, sem esse elemento, o resto todo simplesmente desmorona. E a resposta de Paulo é de uma simplicidade que chega a ser chocante. Sem amor, falar bonito é só barulho. Saber tudo sobre o futuro não vale nada. Ter uma fé que move montanhas, inútil. Fazer o maior sacrifício, não ganha nada com isso. O amor é tipo o sistema operacional, sabe? Tudo mais precisa rodar em cima dele.
Então, o que é esse amor de que Paulo tanto fala? Não é só um sentimento, é a ação. Ele diz, o amor é paciente, é bondoso, ele não tem inveja, sabe, não fica se achando, não é orgulhoso e não se irrita com facilidade. E não para por aí, ele mostra como o amor é resistente. Ele tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E enquanto as profecias e os dons um dia vão acabar, o amor, diz Paulo, esse nunca falha. É a única coisa que fica para sempre e a verdadeira base de uma comunidade saudável. Então, a gente chega no ponto central de tudo. No final das contas, 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. E Paulo afirma, sem deixar nenhuma dúvida, que o maior de todos é o amor. Simples assim. Essa era a cura definitiva para a crise de divisão em Corinto. Mas como é que Paulo amarra tudo isso no final? Ele encerra a carta com o argumento mais fundamental, aquele que sustenta toda a fé cristã e que dá sentido a todas as lutas: a esperança da ressurreição. Ele basicamente resume a mensagem principal que ele sempre pregou para eles, o Evangelho. É bem direto. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi enterrado e, o ponto mais importante de todos, ressuscitou no 3º dia e apareceu para um monte de gente. Para Paulo, isso não é um mito, é um fato histórico. E é aqui que ele joga todas as fichas na mesa, sabe? A ressurreição não é um detalhe, um extra. É tudo. Se Cristo não ressuscitou, então a pregação deles não serve para nada. A fé deles é vazia e eles ainda estão perdidos nos seus pecados. Tudo, absolutamente tudo, depende da verdade desse único evento. E ele fecha com essa pergunta provocadora, quase um grito de vitória. É uma declaração de que a ressurreição venceu a própria morte. Essa esperança final era o combustível de que eles precisavam para superar as divisões, viver em amor e continuar firmes. E é uma pergunta que ecoa através dos séculos, deixando essa promessa de vitória não só para aquela igreja em crise, mas para todo mundo que ouve essa mensagem.